Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre as frações e números decimais. Prestem bastante atenção, mas, como sempre, vocês já sabem que qualquer dúvida é só me chamar, que nós vamos ver o que podemos fazer, né? Com essa distância toda. Vamos lá? Então, pessoal, observe que nós temos este quadro que eu vou colocar aqui agora para vocês, onde temos as unidades, dezenas, centenas, o QVL, que vocês já conhecem. Vocês conhecem um lado do QVL, o lado esquerdo, que trata da unidade, dezena e centena. Agora vocês vão conhecer o outro lado do quadro, que é o de números decimais. Veja bem, esse lado aqui fica a parte inteira, olha aqui, ó, parte inteira da centena, dezena e unidade. Aqui nós temos uma vírgula, então vem a vírgula e aqui desse lado de cá, do lado direito, é a parte decimal. Veja bem, tem os décimos, os centésimos e os milésimos. Então, vocês fazendo pelo quadro valor de lugar, né, o QVL, fica bem mais fácil para vocês compreenderem os números decimais. Então, o que chamamos de unidade quando estamos trabalhando os números? O inteiro, né? Eu já mostrei para vocês o QVL. O lado de cá é a parte inteira e o lado de cá é a parte decimal. E o que é o número decimal? Nada mais é do que um número com vírgula. Vamos lá para os exemplos. Observe os números que aparecem nestas manchetes. Vamos lá. Inflação para a terceira idade marca 2,46% no quarto trimestre de 2010 e 6,27%. Segundo dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, menos 2,40 centavos, R$ 2,40, né, o litro da gasolina e R$ 1,70 o do álcool. Fabiana Müller, eleita a melhor atleta do país no Prêmio Brasil Olímpico, entregue pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro, a atleta dona de 5 das 10 melhores marcas do ano no salto com vara, batendo 3 vezes o recorde sul-americano, chegou a 4,85 metros. Presta bem atenção no que eu acabei de ler. Vocês viram que eu li vários números com vírgula, números decimais. Então, o que há em comum nos números observados nessas manchetes? O que vocês acham? São os números com vírgula, não é mesmo? Pensem em outros números que são escritos dessa forma. Quais outros números que vocês conhecem? Por que eles são escritos assim? Porque eles representam números quebrados, não são mais inteiros. Inteiro é aquela parte que eu falei para vocês, da unidade, da dezena, da centena, do milhar, da unidade de milhar, né? E assim por diante. Que nome recebe os números escritos com vírgula, pessoal? Recebe números decimais, não é mesmo? Então, representações decimais. Observe essas representações. Veja que fração do inteiro representa a parte colorida. Observa. Olha lá, eu tenho 10 quadradinhos. Esse aí é o material dourado, né? Que vocês já conhecem. Então, eu tenho 10 quadradinhos. Desses 10 quadradinhos, eu colori um só. Então, eu tenho um décimo. 1 sobre 10, nós lemos 1/10, mas tem outra forma de se escrever isso, né? A forma decimal. Eu vou passar para vocês já já. Agora nós temos 100 quadradinhos, um só está colorido. Então, como que representa? 1/100. Agora nós temos 1000, tem um só colorido, a representação é 1/1000, 1 sobre 1000. Nós lemos 1/1000. Como, né, nós já estudamos as frações com denominadores de 10, 100 e 1000, elas são chamadas de frações decimais. Observe como elas são representadas pelo número decimal. Igual eu falei lá, 1 sobre 10
nós lemos um décimo. Olha como que representa no número decimal. Um décimo é igual a 0,1. Um décimo. Um centésimo, nós representamos ele com a vírgula de 0,01. Observa aqui, ó, que aqui, depois da vírgula, tem uma casa só. O 10 tem um zero. Aqui no 100 tem duas casas depois da vírgula. Olha, está representando esses dois zeros do 100, que fica um centésimo. Olha o 1000, depois da vírgula tem três casas. Está representando esses três zeros do 1000 aqui. É como se você escrevesse o número ao contrário. Olha, 1 milésimo. Olha, 3 sobre 10 é igual a 0,3, 3 décimos. O que é? Essa barra aqui, eu já falei para vocês, né? É a divisão. Então, uma fração nada mais é do que a divisão. Nós dividimos 3 dividido por 10, não dá para ser inteiro, 3 é menor do que 10, não é mesmo? Então, na hora da divisão, a gente divide colocando o zero. Eu vou fazer um vídeo para vocês também sobre essa divisão, tá bem? Então, 4 centésimos, olha como que nós representamos, 0,04, 4 centésimos. E o milésimo, 7 sobre 1000, 7 milésimos, é igual a 0,007, que é 7 milésimos. Então, os números que vocês observaram agora, naquela manchete que eu li para vocês, são exemplos de números decimais. Olha lá, eu falei em 2,40, 1,70, eu falei em real, né? R$ 2,40. Nós escrevemos com o R cifrão, né? E colocamos a vírgula para representar os centavos. Então, vocês já sabem, é um número quebrado. Se aqui fosse R$4, por exemplo, seria 4,00, não é mesmo? Então, 2,40, 1,70, 4,85, 2,46, 6,27. Nós podemos ler assim, 2,40 centésimos, não é mesmo? 1 inteiro e 70 centésimos. 4 inteiros e 85 centésimos. 2 inteiros e 46 centésimos. 6 inteiros e 27 centésimos. Então, veja como representa graficamente o número 0,35, que seria 35 centésimos. Olha só, eu tenho lá 100 quadrinhos. Desses 100, eu colori o 100. Então, aqui está o inteiro, né? 100 sobre 100, 100 centésimos. Ou seja, um inteiro. Eu colori os 100 inteirinhos. Olha só, se eu tivesse a mesma quantidade de 100 quadrinhos e colori um só, como é que vai ficar? 1 centésimo. Eu colori só um. Ou 0,01. Agora, eu colori dos 100 quadrinhos, eu colori 10. Então, ficou 10 centésimos, ou seja, 0,10, que é 10 centésimos. Nós lemos também dessa forma. Vamos ver como que representa graficamente este número 0,35. Eu tenho lá 100 quadrinhos. Desses 100 quadrinhos, eu colori 0,35. O que é 0,35? Eu colori 35 quadrinhos. Só que representando ele da forma decimal, ele vai ser 0,35. Por quê? Eu vou dividir 100 por 35. Desculpa, eu vou dividir 35 por 100, não é mesmo? Então, eu fazendo essa divisão, 35 é menor do que 100, então vai ter que colocar o zero. Eu vou, que nem eu falei para vocês, eu vou fazer o vídeo da divisão com número decimal, tá bem? A parte pintada representa 35 centésimos da figura, não é mesmo? É o que eu acabei de falar. 35 sobre 100 ou 0,35. Como que nós lemos? 35 centésimos, 35 centésimos, certo? Então, agora nós vamos representar o número 2,46. O que é 2,46? 2 é o inteiro.
46 é o número quebrado, 46 centésimos, né? Então, vamos lá. Nós temos 100 quadrinhos. Desses 100 quadrinhos, eu colori os 100. Então, é 100 centésimos, que é um inteiro. Desses 100 quadrinhos, eu colori mais 100, que ficou mais um inteiro. Ou seja, eu tenho um inteiro mais um inteiro. Eu já tenho 2 inteiros, né? Somando esse com esse, eu tenho 2 quadros inteiros coloridos. 2 vezes 100 centésimos. Agora eu tenho um terceiro quadro. Por quê? Os 2 inteiros já estão aqui colorido, de centésimo, né? Que nós sabemos que é centésimo porque tem 2 casas depois da vírgula. Se tivesse uma casa depois da vírgula, seria décimos. 2 casas centésimos, 3 casas milésimos e assim por diante. Então, eu já colori 2 inteiros. Os 2 inteiros estão aqui. Agora, eu tenho que colorir 46. Então, desses 100, eu vou colorir 46 quadrinhos. Então, vai ficar 46 centésimos. Então, ó, 1, 2 inteiros e 46 centésimos, que é a mesma coisa de 2,46, que nós lemos 2 inteiros e 46 centésimos, não é mesmo? Então, observa. 1 mais 1 mais 0,46 é igual a 2,46. É só vocês somarem daquela forma que vocês já aprenderam. Olha, que nem somar real. Observa aqui o que eu vou escrever para vocês. Olha, 1. A vírgula separa a parte inteira do decimal. Observa aqui, eu vou pegar a caneta. Ó, 1,00. Desculpa essa letrinha, tá? Tá meio difícil aqui. Vou até tirar, peraí, só um pouquinho. Deixa eu mover essa fotinha minha aqui de lugar para ficar melhor. Ih, não tô conseguindo mover, pessoal. Não tô conseguindo. Vou fazer o seguinte. Vou apagar. Deixa eu conseguir pegar a borracha primeiro, né? Vou apagar e vou fazer aqui, ó, para vocês entenderem melhor, ó. 1 é como se fosse um real, ó. Você coloca vírgula, 00, né? Porque a gente está falando de centésimo. Mais um inteiro, olha lá, 1,00, vírgula embaixo de vírgula, tá? Agora, 0,46. 0,46. Como que a gente soma isso? 0 mais 0, 0 mais 6, 6. 0 mais 0, 0 mais 4, 4. A vírgula, não é mesmo? Vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 1, 2 mais 0, 2. 2,46. Certinho, não é mesmo? Então, vamos lá. Observe outros exemplos agora. Olha só. Peguei 100 quadrinhos, colori novamente os 100 quadrinhos. 100 centésimos, que é um inteiro. Peguei mais 100, só que desses 100, eu colori somente 23. Então, é 1 inteiro e 23 centésimos. Observa, 1 mais 0,23 é igual eu falei, ó, você pode fazer assim, ó. Vocês podem fazer desta forma, 1,00 mais 0, a minha vírgula não está ficando muito debaixo uma da outra, não, mas tem que ficar, tá, pessoal? Porque se não ficar uma vírgula embaixo de vírgula, na hora de vocês somarem, vocês somam errado, tá? É porque aqui tá meio difícil essa canetinha minha. Mas, ó, então, 0 mais 3, 3. 0 mais 2, 2. Vírgula com vírgula, só repetir. 1 mais 0, 1. Então, 1 inteiro mais 23 centésimos é igual a 1,23, certo? Então, vamos agora para outros exemplos. Olha só, agora eu peguei 1000 quadrinhos. Desses 1000, eu colori os 1000 quadrinhos. Então, ficou 1000 milésimos, um inteiro, né? Que eu tô falando de milésimos, mas eu colori ele todo, continua sendo um inteiro, mas um inteiro de 1000.
Do outro quadro de 1000, eu só colori 545. Então, 545 milésimos. Um inteiro de 1000 mais 545 milésimos, olha aqui a conta, ó. 1,545. Como é que é? Vocês vão fazer assim, ó. 1, quantos zerinhos tem? Tem 3 zerinhos. Depois da vírgula, então, nós vamos colocar assim, ó. 1, 2, 3. Agora, nós temos que somar o 0,45. Ó, 0, não é 45 não, né, pessoal? É 545. Vamos somar? 0 mais 5, 5. 0 mais 4, 4. 0 mais 5, 5. Vírgula com vírgula, só repetir aqui no lugar dela. 1 mais 0, 1. 1,545. Então, olha só, represente em fração decimal e em número decimal a parte colorida das figuras. Como que nós vamos fazer isso? Olha lá, a letra A. Eu tenho 10 quadrinhos e eu colori 6 quadrinhos. Como que nós vamos representar? Vocês já sabem? Vai ficar 6 décimos. O que é 6 décimos? É 6 dividido por 10, que é igual a 0,6. Só tem uma casa depois da vírgula, porque está representando decimal, ó, só um zero. Vamos para o próximo exemplo, a letra B. Dos 10 quadrinhos, eu colori 9. Como que vai ficar? Quem é que sabe? 9 décimos. Como que nós representamos o 9 décimos, que é 9 dividido por 10? 0,9, que também, já falei para vocês, nós lemos 9 décimos. A letra C. Dos 10 quadrinhos, eu colori todos os 10. Como que é a representação? 10 décimos. Olha só como que é fácil, que é a mesma coisa de um inteiro. Olha, nós não colorimos os quadrinhos inteiros, você tinha 10. Vamos supor que tinha 10 barrinhas de chocolate. Dessas 10 barrinhas, você comeu as 10. Você comeu o chocolate inteiro, né? Inteiro. Então, observa a letra D. Eu tenho agora 1000 quadrinhos. Desses 1000 quadrinhos, desculpa, eu estou fazendo até confusão já de tanto que eu estou falando. Eu não tenho 1000 quadrinhos, tá? Eu só tenho 100 quadrinhos. Desses 100 quadrinhos, eu colori 47. Como é que vai ficar? 47 centésimos. Olha só, tem 2 zerinhos, observa isso. Como que nós representamos? 0,47. Agora, olha o outro, a letra E. Dos 100 quadrinhos, eu colori 61. Então, ficou 61 centésimos. Desses 61 centésimos, para eu fazer a divisão do número decimal, é só dividir 61 por 100. Já falei, o 61 é menor. Então, logicamente, não vai dar um inteiro para cada um, né? Vai dar uma partezinha. Então, tem que colocar o zero na frente, a vírgula e os 2 números de casa. E pode deixar que eu vou fazer o vídeo da divisão decimal para vocês. Agora, observa, a letra F. Dos 100 quadrinhos, eu colori os 100. Como é que vai ficar? 100 centésimos. Como é que nós escrevemos? Um inteiro, não é mesmo? Eu coloria 100, é como se, igual eu falei de chocolate. Vamos supor que o chocolate foi dividido em 100 partes. Nosso chocolate deve ter dado uma partezinha bem pequenininha, mas ó, tudo bem. Eu comi o chocolate inteiro. Se eu comi 100 centésimos, o inteiro, não é mesmo? Então, agora é milésimo, né? Agora eu tenho 1000 quadrinhos. E desses 1000 quadrinhos, eu colori 4 somente. Como é que vai ficar? 4 milésimos. Esses 4 milésimos, como é que eu vou escrever? Lembrem-se o que eu falei. Olha só, olha, tem 3 zeros. Como é que vai ficar? Olha como que é simples. 0,004, ó. Porque aqui
tem que ter 3 casas depois da vírgula. Se aqui tivesse mais um zero, aqui ia ficar assim, ó, 0, 0, 0, 0, 4. Vocês, quando eu fizer a conta de divisão, vocês vão compreender isso bem legal. Vamos para o próximo exemplo. Dos 1000, eu colori 16. Como que vai ficar? Desculpa, 12, né? Vou até voltar aqui atrás. Dos 1000, eu colori 12 partes. Então, vai ficar 12 milésimos. Mesmo? Olha como é que escreve. 0,012. 3 casas depois da vírgula. 12 milésimos. É a forma que a gente lê, né? Então, pessoal, olha, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor. Qualquer dúvida, né? Vocês podem me chamar, o que eu puder ajudar, eu tô aqui. Então, até a próxima. Beijo. Tchau para vocês.